Algumas pessoas notam que, após receberem elogios, situações desfavoráveis parecem surgir com frequência. Esse fenômeno pode estar relacionado a um equívoco comum, cometido repetidamente sem que se perceba. Tal erro tem o potencial de esgotar a vitalidade, prejudicar a estabilidade financeira e expor a pessoa a influências negativas. Imagine estar em um supermercado, na academia ou no ambiente de trabalho quando alguém comenta: "Que roupa linda, você está radiante hoje." A reação imediata costuma ser um sorriso acompanhado de um obrigado. Contudo, e nesse instante que energias nem sempre benéficas podem penetrar no campo pessoal, pode parecer exagerado, mas não é incomum que, após vários elogios sobre um objeto recém-adquirido, ele se danifique ou desapareça. Ou então, depois de mencionar uma fase financeira estável, surgem gastos inesperados que consomem exatamente aquele valor. Há séculos, mestres de tradições espirituais reconhecem esse padrão. Eles o denominam de Einara, algo que pode ser interpretado como um olhar carregado de inveja ou cobiça. O mais intrigante é que desenvolveram métodos específicos para neutralizar seus efeitos. Uma dessas práticas envolve a maneira como se responde a um elogio. Em comunidades tradicionais, por exemplo, jamais se aceita um cumprimento com um simples obrigado. Não se trata de mera formalidade, mas de uma estratégia de proteção espiritual. Ao final deste raciocínio, ficará claro como agir diante de um elogio utilizando palavras, que funcionam como uma barreira invisível. Antes, porém, é necessário compreender o mecanismo por trás desse fenômeno. Uma narrativa antiga, registrada em textos hebraicos, ilustra bem essa questão. Conta-se que o rabino Yochanan ben Zakkai era considerado o homem mais belo de sua época na Babilônia. Sua presença despertava admiração por onde passava. Preocupados, outros sabios lhe perguntaram: "Mestre, como não teme a energia negativa que tanta atenção pode atrair?" Sua resposta foi surpreendente: "Venho da linhagem de José, e sobre ele o mal olhado não tem poder." José, filho de Jaco, tinha uma história marcante. Era o preferido do pai, usava vestes especiais e possuía dons únicos. Isso gerou tamanha inveja em seus irmãos que decidiram se livrar dele, vendendo-o como escravo. Traído pela família, levado para uma terra estrangeira, sem conhecer ninguém nem falar o idioma, José tinha todos os motivos para sucumbir à negatividade. No entanto, aconteceu o contrário. Como escravo, prosperou a ponto de se tornar administrador da casa de seu senhor. Na prisão, alcançou posição semelhante. Por fim, tornou-se a segunda pessoa mais poderosa do Egito. O segredo estava na bencal que seu pai lhe dera, Benporat Yosef, Benporat Aleaim, que significa um ramo frutífero que cresce acima do olhar. Isso indica que José não se exibia. Mesmo com beleza, sucesso e inteligência, mantinha discrical. Não alardeava suas conquistas, crescendo acima do olhar, fora do alcance da inveja alheia. A primeira lição importante e clara. A discrical funciona como um escudo espiritual. Ao expor cada detalhe da vida, exibir compras recentes ou compartilhar conquistas nas redes sociais, a pessoa se coloca em uma posição vulnerável, exposta a energias prejudiciais. Mas o que realmente ocorre quando alguém recebe um elogio? Segundo a sabedoria cabalística, as palavras não são apenas sons, mas recipientes de energia. Cada uma carrega a intenção e o sentimento de quem a pronuncia. Um elogio atua como um foco de atenção direcionado à pessoa. Esse foco identifica imediatamente no campo energético aquilo que chamou a atenção, a aparência, um objeto novo, o sucesso ou a família. Aí reside o perigo. Qual e a qualidade da energia que acompanha esse elogio? Os estudiosos da Cabala identificam dois tipos principais. O primeiro, e o óleo negro, a inveja consciente e deliberada. A pessoa elogia, mas internamente deseja que o outro perca aquilo que possui. Esse tipo é menos comum. O segundo, mais frequente e perigoso, e o óleo cinza, a inveja inconsciente. A pessoa pode gostar sinceramente de você, admirar sua bolsa nova. Mas, do fundo, surge um pensamento passageiro: queria ter uma assim, ou porque ela tem e eu não? Essa mistura de admiração com uma pitada de inveja gera uma ruptura energética. E como se pequenas flechas fossem lançadas contra a pessoa sem que ela perceba. Pense em situações cotidianas. Você chega ao trabalho com um carro novo e 10 colegas comentam como ele é bonito. No fim do dia, o veículo apresenta um defeito inexplicável. Coincidência. Você posta uma foto nas redes sociais, recebe dezenas de elogios ao cabelo e na semana seguinte ele parece fraco e sem vida. Alguém diz que você está com uma energia ótima e 2 dias depois se sente exausto sem motivo aparente. Não são coincidências, mas pequenas fissuras no campo de proteção. E a porta para essas fissuras se abre quando se responde com um inocente obrigado. A questão é: por que essa palavra é problemática? A resposta está em sua origem. Obrigado remete à obrigação. Ao dizê-la, a pessoa se coloca em uma posição de dívida, como se estivesse reconhecendo um débito pelo elogio recebido. Linguisticamente, cria-se um vínculo de obrigação.
No plano energético, ao responder com obrigado, três mecanismos prejudiciais são ativados. Primeiro, reconhece-se uma dívida energética. A pessoa avaliou positivamente e a resposta e uma troca de energia vital por gratidão, sem que se saiba exatamente o que está sendo recebido em troca bom que gostou, ou simplesmente sorrir e seguir em frente. Internamente, porém, você pronuncia a frase com firmeza, suas palavras ficam com você, minhas bem-caus ficam comigo. A energia da intencal e o que importa, não a vocaliza cal ponto silencio, nesse caso, funciona como uma barreira adicional. Ao não verbalizar a frase, evita-se qualquer confronto direto, mantendo a aparência de cordialidade. Ao mesmo tempo, a forca da declaracal interna atua como um filtro, impedindo que energias indesejadas se fixem, e um mecanismo de autodefesa que não depende de agressividade, mas de clareza mental. Ponto A situações em que o elogio vem acompanhado de uma pergunta invasiva, como você conseguiu isso? Ou quanto custou? Nesses casos, a resposta pode ser ainda mais simples, um sorriso educado e um redirecionamento da conversa. Não é necessário justificar-se, explicar-se ou oferecer detalhes. A energia da curiosidade alheia não precisa ser alimentada. A prática constante dessas técnicas cria um padrão de protecal automático. Com o tempo, a percepção sobre a intencal por trás dos elogios se torna mais aguçada e as respostas surgem de forma natural, sem esforço consciente. O objetivo não é viver em estado de alerta, mas sim desenvolver uma postura que preserve a própria energia sem abrir mão da gentileza. Em contextos sociais, onde há troca de elogios e comum, essas estratégias permitem que a interação ocorra sem perda energética. Não se trata de desconfiar de todos, mas de reconhecer que nem toda palavra dita com aparente bondade carrega uma intenção positiva. A sabedoria está em saber discernir e agir de acordo, sem se expor desnecessariamente. A frase de protecal, em particular, pode ser adaptada para diferentes situações. Se o elogio vier acompanhado de um toque físico, como um tapinha nas costas ou um abraço, a mesma lógica se aplica. Internamente, a declaracal e feita com a mesma firmeza. O contato físico não altera a eficácia do escudo. Desde que a intencal seja clara. Para quem busca aprofundar essa prática, recomenda-se observar as próprias reações diante de elogios. Notar-se-á um desconforto imediato, uma sensação de dívida ou um impulso de retribuir pode indicar que a energia recebida não e neutra. Nesses casos, as frases ancora ou a declaracal interna servem como ferramentas de equilíbrio. A protecal energética não exige isolamento ou afastamento das relações sociais. Pelo contrário, permite que as interações ocorram de forma mais leve, sem o peso de trocas desnecessárias. O segredo está em manter o controle sobre o que é seu, sem negar a possibilidade de conexões genuínas. Ao longo do tempo, essa abordagem se torna parte da rotina, como um hábito de autocuidado. Não se trata de uma técnica mágica, mas de um exercício de consciência. A energia que circula nas palavras e nas intenções é real, e saber lidar com ela e uma forma de preservar o próprio bem-estar consegue despertar inveja em você. A protecal, nesse caso, não é uma barreira, mas uma consequência natural de um estado interno. As palavras e os pensamentos carregam peso e a forma como são direcionados define a qualidade das relações. Quando se opta por observar o outro com generosidade, a energia que circula se torna mais leve, sem espaço para ressentimentos ou competições desnecessárias. Não se trata de ignorar as próprias conquistas, mas de reconhecê-las sem alimentar comparações. A prática do Aintov, o olhar benevolente, não exige esforço excessivo, apenas uma mudança gradual de perspectiva. Ao longo do tempo, o exercício se integra à rotina, como um filtro que suaviza as interações. A inveja, quando existe, tende a perder força diante de uma postura que não a alimenta. Há ainda um aspecto prático nessa abordagem, a redução do desgaste emocional. Ao evitar reações impulsivas ou demonstrar coisas excessivas, preserva-se a energia que seria gasta em conflitos ou exposições desnecessárias. O foco se volta para o que realmente importa, o crescimento interno e a manutenção de relações saudáveis. A descrical, nesse contexto, não é sinônimo de isolamento, mas de escolha consciente. Não se trata de esconder as bem-caus, mas de compartilhá-las de maneira equilibrada, sem atrair olhares carregados de intenções negativas. A natureza, como exemplo, mostra que o que é valioso muitas vezes se desenvolve longe dos olhos alheios, as raízes das árvores, os minerais preciosos, a gestacal de uma vida. O desafio dos 7 dias proposto anteriormente serve como um ponto de partida. Ao conter o impulso de divulgar imediatamente uma conquista, cria-se espaço para que ela se consolide internamente. A gratidão silenciosa fortalece a conexão com o que foi recebido, enquanto a exposição prematura pode diluir seu significado. A transformação interna. Por fim, e o que garante a proteção mais eficaz? Não se trata de construir muros, mas de cultivar uma postura que naturalmente repele o que não contribui.
Quando o olhar se volta para a abundância, a própria e a dos outros, o que antes poderia ser visto como ameaça perde força. A energia que circula em tal torna-se mais limpa, mais estável, e as relações refletem essa mudança ao alcançar força suficiente para causar danos. A seguir, será apresentada uma prática que pode ser realizada diariamente antes de iniciar as atividades do dia. O objetivo de estabelecer um campo de proteção ao redor da pessoa, pálido por todo o período. A prática consiste em recitar, em voz baixa e com intenção clara, as seguintes palavras: que Deus me proteja hoje de todo olhar carregado de inveja e de toda palavra com negatividade, que minhas bênçãos permaneçam seladas e protegidas dentro de mim, que eu veja os outros com generosidade e que eles me vejam da mesma forma, que tudo o que e meu fique comigo, e tudo o que e dos outros permaneça com eles em paz e harmonia. Amém. A recomendação e que essa recitação seja feita todas as manhãs durante 40 dias consecutivos. O número 40 possui um significado simbólico em diversas tradições, especialmente na judaica, onde representa um ciclo de transformação completa. Exemplos incluem os 40 dias e noites do dilúvio, que renovaram o mundo, os 40 dias de Moisés no Monte Sinai, recebendo a Tora, e os 40 anos de peregrinação do povo judeu no deserto, até alcançarem uma mudança profunda. Para ilustrar a aplicação desses princípios, será relatado um caso real. Havia uma mulher chamada Rebeca, nome alterado por questões de privacidade, que administrava uma loja de roupas no Brasil. Nos primeiros meses, as vendas foram excepcionais e ela, entusiasmada, passou a compartilhar cada detalhe nas redes sociais. Fotos da loja cheia, registros dos lucros, mensagens sobre o movimento. Comentava com frequência: minha loja está bombando, nunca vi nada igual. Seu marido, proveniente de uma família judaica tradicional, a alertava: Rebeca, pare com isso. Minha avó sempre dizia que não se deve alardear as bênçãos, pois isso atrai energias negativas. Ela, porém, respondia com desdém: isso e superstical. Estamos no século XXI, nosso sucesso e fruto do nosso trabalho. No quarto mês, os problemas começaram. Um funcionário-chave pediu demissão sem explicação. Em seguida, 3 fornecedores principais aumentaram os preços de forma abrupta. Logo depois, uma grande loja concorrente abriu na mesma rua, praticando concorrência desleal. Em 6 meses, o negócio, que antes prosperava, passou a registrar prejuízos. Em 8 meses, foi necessário fechar as portas. Rebeca ficou devastada, sem compreender o que havia acontecido. Foi então que procurou um rabino em São Paulo. Após ouvir sua história, ele fez uma analogia que a fez refletir, quando Deus lhe dá uma bênção, e como se entregasse uma planta frágil para que vós se cuide. Nos primeiros meses, essa planta precisa de proteção, ambiente controlado, temperatura adequada, água na medida certa. Se você a expõe ao sol escaldante, ao vento forte ou à chuva intensa, ela não sobrevive. Não porque era fraca, mas porque não soube protegê-la na fase mais vulnerável. A história teve um desfecho positivo. Um ano depois, Rebeca e o marido abriram uma segunda loja adotando uma abordagem diferente. Agiram com discrição, evitando exposição excessiva, e cultivaram gratidão em vez de ostentação. Dessa vez, o negócio prosperou de forma orgânica e, com o tempo, se expandiu para uma rede de 4 lojas. A diferença estava na proteção espiritual, alcançada por meio da discrição sagrada. Para consolidar o que foi apresentado, serão retomados os 4 níveis de proteção contra influências negativas. O primeiro consiste em evitar respostas automáticas a elogios como um simples obrigada. Em vez disso, podem ser utilizadas frases que reforcem a energia positiva, como eu também adorei, que bom que vós se percebeu ou fico feliz que tenha gostado. Outra opção são as chamadas frases espelho, desejo o mesmo para vós ou agradeço suas palavras e retribuo. Essas respostas mantêm a energia benéfica e evitam brechas na proteção. O segundo nível envolve reconhecer elogios carregados de inveja ou malícia. Nesses casos, recomenda-se silenciar internamente e recitar a frase: suas palavras ficam com vós, minhas bênçãos ficam comigo. Ao mesmo tempo, pode-se visualizar um espelho se interpondo entre a pessoa e o interlocutor. Externamente, a postura deve permanecer tranquila e educada, enquanto internamente a defesa é ativada. Terceiro nível e a prática da discrição sagrada. As bênçãos devem ser protegidas da exposição excessiva, especialmente nos estágios iniciais. Evitar alardear conquistas permite que elas se consolidem antes de serem compartilhadas. Quando houver necessidade de divulgação, isso deve ser feito com gratidão e humildade, nunca com arrogância. O quarto nível consiste em desenvolver o olhar generoso. Para isso, sugere-se um exercício de 30 dias, diariamente, abençoar mentalmente pelo menos 3 pessoas ou situações, com alegria genuína e sem inveja. Essa prática transforma a frequência energética, criando uma proteção natural ao redor da pessoa. Além disso,
não se deve esquecer da recitacal matinal de Protecal a ser realizada por 40 dias consecutivos. A fórmula já mencionada, que Deus me proteja hoje de todo olhar carregado de inveja, serve como um escudo espiritual para o dia. Para encerrar, será compartilhada uma última história. Há cerca de 150 anos, vivia em Jerusalém uma mulher chamada Miriam. Ela era conhecida por sua vida equilibrada em todos os aspectos: beleza, família harmoniosa, filhos exemplares, uma casa impecável e um negócio próspero. Naturalmente, atrai inveja. Algumas mulheres visitavam sua casa apenas para depois criticá-la pelas costas. Clientes faziam elogios exagerados, acompanhados de olhares ambíguos. Vizinhos perguntavam, com falsa admiração, como você consegue ser tal perfeita em tudo. Miriam? Certo dia, uma jovem noiva procurou Miriam perguntou diretamente: qual é o seu segredo? Como se protege de tanto óleo gordo? As pessoas usam amuletos, fazem simpatias, carregam objetos de protecal. Miriam sorriu e respondeu com uma lical que merecia ser gravada: não uso nada disso. Minha única protecal e esta. Vivo cada dia agradecendo a Deus pelas minhas bênçãos e peço que Ele abençoe todas as outras mulheres da mesma forma. Quando alguém me elogia, eu silenciosamente abençoo aquela pessoa e peço a Deus que ela também receba bênçãos iguais ou maiores que as minhas. Quando percebo inveja nos olhos de alguém, em vez de sentir medo, tenho compaixão. Porque a inveja é uma doença da alma que faz a pessoa sofrer muito mais do que eu. Então, oro para que Deus a cure dessa inveja e a encha de tantas bênçãos que ela não precise mais invejar ninguém. A jovem ficou em silêncio, absorvendo as palavras. Depois perguntou: e funciona, Miriam? Ela respondeu: olhe ao seu redor. Tenho mais de 60 anos, saúde, família, prosperidade e paz. Já recebi milhares de elogios na vida, muitos carregados de inveja e continuo aqui, firme e abençoada. Então, sim, funciona. E concluiu com uma sabedoria final: a maior proteção contra influências negativas não e se isolar do mundo. E viver com tanta bondade, tanta generosidade de espírito e tanta confiança em Deus que nenhuma energia negativa consiga penetrar a armadura de luz que você constrói ao seu redor. Hoje, as influências negativas só encontram espaço em quem alimenta o medo. A escassez no coração. Quem vive com gratidão, generosidade e confiança no divino, por sua vez, está naturalmente resguardado. Agora, você possui o conhecimento necessário. Sabe como responder a elogios de maneira segura, domina frases de protecal e compreende a importância da descrição cuidadosa. Conhece o exercício do olhar benevolente e incorporou a bênção matinal à sua rotina. Acima de tudo, entendeu que as palavras são energia viva. Neste mundo marcado por comparações, competical e inveja, não se pode permitir que o bem-estar seja comprometido ao expor a alma a qualquer pessoa que cruze o caminho. E preciso ser guardia consciente das próprias bênçãos. E a saúde seja inabalável, a prosperidade crescente, a família harmoniosa e a protecal completa contra olhares mal intencionados. Que as bênçãos se multipliquem como as estrelas no céu, incontáveis e eternas. E que a vida se assemelhe à de José, uma árvore frutífera, forte e bela, que cresce além do alcance da inveja. Que assim seja.